falei na última aula? Bem, na última aula eu falei sobre. Tem simulador demais aqui. Falei sobre atrito, né? Falei sobre atrito, beleza? Opa, esse aqui tá carregando desde a semana passada, desde a última aula dessa. Falei sobre atrito, né? O que que acontece, essa interação aqui, ó, entre uma superfície e outra. Você olha assim, você acha, nossa, a capa do livro tá retinha aqui e tal, não tem atrito nenhum. Tem, se for fazer ter uma visão microscópica, né? Você vai ver que as superfícies não são é, é, perfeitas, não são é, perfeitamente lisas, vamos dizer assim, né? Aqui teve puxar a sardinha para o lado deles aqui, colocaram o livro de física, que é o verde, botaram a superfície perfeita, né? E o de química, só para vacalhar, colocaram ela irregular, entendeu? Mas é obviamente que, tirando a brincadeira de lado, toda a superfície, microscopicamente, cara, aqui eu estou falando de um átomo ou outro que está fora do lugar. Inclusive, essas aglomeraçõezinhas aqui, ó, em alguma, na região, ó, tá certo? Ó, pode ser até considerado tipo, como se fosse ilhas, né? Então a gente acaba encontrando uns pontinhos mais elevados, sim, que a superfície não é totalmente lisa, como está o livro de física aqui, que colocaram só para sacanear. Então, se eu ficar um atrito aqui entre a superfície e outro, por menor que seja o atrito, ó, olha a energia envolvida. Olha como é que os átomos começam a vibrar mais. Olha como é que a temperatura se eleva, né? Então, quando eu estou falando lá de força, eu tenho que vencer essa resistência, né? Então, e parece que quando está movimentando, ó, essa agitação dos átomos, esse movimento aqui, ó, facilita a uma superfície deslizar sobre a outra. Tá? Foi o que eu vi. Ah, não está querendo carregar hoje. Foi o que eu vi aqui, ó, que é o principal simulador aqui. Eu vou exercendo força aqui, né? Aí eu percebi que quando eu chegava em 27, né, eu conseguia vencer, tá certo? Eu conseguia vencer e quando eu vencia, automaticamente a força de atrito diminuía, né? Então, olha só, lembrando aí que isso é importante demais. Eu acho que se eu vou para o quadro explicar isso aqui, imagina o trabalho que dá. Então eu percebi que, aqui pelo menos assim, né? Dá para visualmente ver uma coisa mais bacaninha. Eu percebi que se eu fizer 125, não sai do lugar. Se eu não me engano, 126 já sai. Tá vendo? Eu já consigo vencer o atrito. Por causa de 1 Newton. Então por que agora está sobrando 32? Porque aquela interação com a superfície ela mudou e quando você está em movimento em relação a ela, aquele atrito diminui porque a interação diminui. Eu falo, em vez de falar de interação, eu falo sobre eu falo que o coeficiente diminuiu, né? Aí se você quiser manter essa velocidade constante, tá só aumentando aqui, ó, eu tenho que diminuir a força que eu estou fazendo. Aí eu vou diminuir a força até chegar, por exemplo, agora que eu já coloquei em movimento, eu posso simplesmente reduzir a força para ficar igual ao atrito. Como eu já venci mesmo, né? Se eu diminuir a força para manter, para ficar com o mesmo valor do atrito que agora é menor, porque eu estou em movimento, não vai ter sobra de força, então eu não vou ter aceleração. Vou continuar movimentando, lógico. Eu cheguei a 23, vou manter agora o resto da vida esses 23 metros por segundo. Beleza? Então parece que o atrito ele é grande, ele é bem grande, enquanto eu não coloco em movimento. Quando eu coloco em movimento, o atrito cai, tá certo? E automaticamente fica mais fácil de empurrar, beleza? Eu vou rever, como eu havia prometido, eu vou rever alguns exercícios, tá certo? Opa, não posso apagar isso aqui. Eu vou rever alguns exercícios. Ô, Carlos, eu vou no banheiro Fala. e já volto, pode ser? Vai lá, amigão. Demora não. Então vamos lá, beleza. Então o que que acontece aqui? Eu vou rever aqueles exercícios. Só que eu vou fazer o seguinte: nós temos 2 aulas hoje. Então a de hoje eu vou explicar. Pelo menos agora, esse exercício aqui agora. Eu vou explicar ele bonitinho. Próxima aula eu vou dividir a tela no meio, tá?
vou resolver o meu aqui do lado, vou alterar os valores, você vai resolver o seu aqui do lado e vai passar ele para mim. Beleza? Por que isso? É só para facalhar com a gente, né? Primeiro ano? Não, lógico que não. Uma coisa, gente, você vê um camarada de física aqui resolvendo, conversando na sua cabeça e resolvendo exercícios. Outra coisa é você botar a mão na massa e resolvê-los, né, sozinho, tá? Então é diferente. Então, e outra coisa, você vai ter um exercício, uma aula de referência, onde você vai lá, olha eu resolvendo e resolve do lado lá um exercício semelhante. Beleza? Você vai fixando aí. Tranquilos? Então vamos lá. Eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar, por que esse aqui eu não vou pedir por enquanto, não vou dividir a tela. Eu vou colocar o carinha aqui A, porque eu não sei se essa força que você vai exercer aqui vai ser suficiente. Então vou colocar o carinha A com 20 quilogramas, tá? Vou colocar o carinha B com a metade, né? Vai dar 30 ao todo. E vou colocar aqui uma força de. Vou colocar. Ah, outra coisa. Vou colocar um coeficiente estático, tá certo? Por exemplo, de 0,4, tá? E vou colocar um cinético de 0,2. Mas calma aí, cara. O que é isso? O que é isso? Fala aí. Volta aí. Eu vou colocar um estático, porque eu não sei se você vai conseguir vencer o atrito estático. Não sei se você vai conseguir vencer. Ah, Fala, amigão. você diz estático, é estático de De parado? parado mesmo. Então, existe um coeficiente quando você está em repouso, tá? Quando você está em repouso, existe um atrito, que é o livro lá, né? E quando você entra em movimento, como nós vimos no simulador lá, o atrito muda. Vocês viram que o atrito fica menor. Por isso que o coeficiente, quando eu estou em movimento, esse aqui é o dinâmico ou o cinético. Vou colocar cinético, estou usando C. É o cinético, de movimento. Então, existe dois tipos de coeficiente. Cinético, que é quando eu estou em movimento. Eu vi isso lá no simulador, que era de. Eu tinha que fazer 126 newtons para tirar do lugar, e quando eu tirava, caía para 94. Então eu vi que tem uma coisa diferente. Parece que a superfície interage diferente quando você está em repouso e quando você está em movimento. Né? A interação é diferente, por algum motivo é diferente. Aí o livro de Química e o livro de Física tentou fazer tentou explicar, né, o porquê que seria diferente. Né? Estar parado ou estar em movimento. Né? Tem uma interação diferente aí. Beleza. Então vamos lá em busca desse cálculo. Então foram exercer aqui 150 newtons em 20 e 10, 30 ao todo. Não sei se eu consegui vencer o atrito e na verdade eu nem sei se esse negócio vai permanecer em repouso ou se esse negócio vai entrar em movimento. Não sei. Se ele ficar em repouso, a aceleração é zero, velocidade é zero, ótimo, beleza. Morreu Bahia, parou aí. Se se ele estiver em movimento, eu vou ter que calcular a aceleração. Nem preciso calcular a velocidade não, tá? Vou calcular a aceleração. Beleza? Beleza. Então vamos lá, né? Qual que é a força? A força de atrito. Como calcular a força de atrito? É uma força, né? Então é vetor. Bem, depende do coeficiente. Qual deles, Carlos? Vai. Se você estiver falando do estático, é estático. Se você estiver falando do cinético, é o cinético. Vezes a normal. O que é força normal? Força normal é a reação da superfície. E a força normal, ela é sempre igual, pelo menos em módulo, à força e peso. Tá? A normal. Lógico, depende do quanto você pressiona a superfície.
Então a força normal é uma força anormal, é uma força de superfície. Então é normal, quase que eu uso normal dois jeitos. É natural, então, né? Eu esperar que o atrito, que tem tudo a ver com a superfície esteja relacionado a a minha caneta, ela arrisca, cara, não é de alta qualidade, né? Cara pra caramba, eu não tenho condição de comprar a Tops. Superfície. Então a superfície, então tá aí a superfície, certo? Tá certo aí? Tá certo aí, né? Então tá aí a superfície. Tô com o negócio errado aqui, super. Aí beleza, tá claro então? Tá, né? Dúvidas até agora? Não, né? Não. Ô, Carlos, eu só fico meio confuso na hora das nomenclaturas, tipo ali, MB, MC, M, eu acho que aquilo é um A. Então pode ser que a letra é um fator importante, né? Eu vou É, explicar, eu vou também, mas. explicando aí aos poucos. Então, N, que é a superfície, está relacionada à superfície. N é uma força, né? N é uma força, tá? É um tipo de força. Quando eu coloco ela aqui, superfície aqui na frente, eu estou querendo que você saiba que essa força está relacionada à superfície, tá? Beleza. Então eu tenho a massa do carinha A, que são 20 quilogramas, que é o MA aqui, o primeiro que apareceu aqui. Eu tenho a massa do carinha B, que são 10 quilogramas. Foi o carinho que eu coloquei aqui depois. E os coeficientes. Isso aqui é mal escrito mesmo. Isso aqui tá até. Como é grego, né? Parece um U mesmo. É um M grego. Que é o coeficiente. Ambos, né? A mim era um M Parece. maiúsculo. Exato. Parece um M maiúsculo, né? Você escreve. É um M grego. Né? Mas no meu ver, ele parece um U, né? Um U. Mas ele, na verdade, é um M grego, tá? Que é o coeficiente de atrito. Mi, né? A gente chama de Mi. Coeficiente de atrito. E Só que esses nós, valores do coeficiente são fixos ou são só nessa atividade? a questão é obrigada a te falar. E tem um tipo de questão que chega aqui e fala assim, ó, só põe um. Põe lá. Ah, o Mi, né? Que é parece um U, um M aqui. O Mi é 0,5. Fala assim, caramba, mas não fala qual que é o estático, não fala se é estático, não fala se é cinético. Ótimo. Quando é assim é porque o exercício é simples mesmo. Ele está falando um coeficiente e está pedindo para calcular a aceleração. Então, geralmente, quando é assim, é porque ele colocou um coeficiente, ele quer que você tenha o trabalho de fazer o cálculo, mas na verdade vai movimentar assim, só tem aquele coeficiente porque ele não está nem aí. Não tem essa etapa aqui. Será que eu venci o atrito estático? Será que não? Se eu venci, o que eu faço? Não, quando o exercício der só um coeficiente é porque venceu, sim, está em movimento, sim, e ele quer que você calcule a aceleração, não tem para onde correr. No meu caso aqui, eu coloquei os dois para você ver como é que funciona, certo? Então vamos lá. A força que está sendo aplicada no conjunto é 150 newtons. Mas vocês concordam comigo e me interrompa, por favor, a qualquer momento, que a força peso do carinha A, né, força peso, como toda força peso, né, força peso é mg, beleza? Então a força peso de A é a massa dele vezes o G, que é 10, 200 newtons. O peso de B, a mesma coisa. A massa, que é 10, vezes o G, que é 10. Então vai ficar 10 vezes 10, 100 newtons. Beleza? Então, ao todo, né, o meu conjunto aí tem uma força peso, né, de 300 newtons, certo? 300 newtons estão apoiados aqui, estão sendo puxados pelo planeta
e estão forçando a superfície aqui, ó. Então a superfície vai responder com uma força normal, tá? De mesmo valor, tá? Não precisa colocar setinha em cima não, porque já vou colocar o valor dela aqui. Então, a normal total é de 300 newtons também. Beleza? Então eu já descobri a normal. Ela é igual ao peso. Nessas situações, ela é, tá? Concordam aí até agora? Então, até agora eu só calculei a normal através dos pesos, né? Coloquei aqui que peguei o peso de A, eu estou considerando como se fosse uma coisa só. Peguei o peso de A, peso de B, calculei individualmente e depois eu fui lá e somei os dois, tá certo? Estou pressionando a superfície com uma força de 300 newtons. Beleza. Agora vamos fazer uma espécie de teste. Será que eu venci o atrito? Então, não sei. Vamos calcular esse atrito então. Como que eu faço para calcular esse atrito, que eu chamo de FAT? Tá certo? Eu chamo de FAT. O atrito, como eu coloquei aqui, ó, ele é o coeficiente vezes a normal. O normal eu já sei que é 300. Aí eu pergunto, qual coeficiente? Vai, vamos testar o estático primeiro? Porque se eu chegar à conclusão que o estático, que é 0,4 vezes 300, então aqui vai me dar um atrito, tá certo? Um atrito de quanto? Nossa, só isso. 30 vezes 4, 12 newtons. Olha só, calculei o atrito e achei 120 newtons. Então eu venci, galera. Eu venci, então o teste significa que a força que está atuando no sistema não é essa. Por quê? Porque eu venci. Se eu venci, eu entrei em movimento. Se eu entrei em movimento, então o atrito é outro. Não é o estático. O estático eu venci. É o cinético. Beleza? Eu fiz isso lá no simulador. Aonde? Você não quer abrir? Então você não abre. Beleza, apelei e fechei. Eu, eu fiz isso aqui, ó. Lembra? É exatamente isso aqui que eu estou fazendo. Que para explicar num quadro seria até pior. Eu exerci uma força de 126, 125, toda hora eu esqueço, hein? 125, aí o atrito 125. Então significa que esse atrito é qual? O estático. Depois eu vou fazer umas perguntinhas para vocês assim. Gravo 2 minutos com um videozinho desse aqui, falando, ó, exerceu a força de 125. Não saiu do lugar. Que atrito é esse aqui? Estático. Porque está em repouso ainda. Aí eu fui lá e fiz 1 newton a mais. Já venci. Então, que atrito é esse aqui? O 94 caiu, diminuiu. Esse é o cinético. Ou dinâmico, tanto faz, né? Cinético. É o movimento. Então, é um atrito menor. Significa que o coeficiente de atrito, a superfície, muda quando você começa a movimentar. Por algum motivo, ela exerce uma força menor sobre você. O difícil é tirar do lugar. Beleza? Beleza. Então, vamos voltar lá. Fiz o teste, venci. Se eu venci, eu não posso usar essa força. Eu tenho que calcular a outra. Não posso usar, porque eu venci. Então agora eu já sei que a força que se opõe é a força de atrito estático. Então agora eu vou para o FAT cinético, né? O estático foi esse aqui, ó. Não, já vi que eu venci ele. Então vamos para o cinético. Cinético é o quê? É o coeficiente cinético vezes a mesma normal. Então agora a força que atua, na verdade, já que entrou em movimento, é o coeficiente que é 0,2. Opa, vamos fazer direito. Então significa que é o 0,2, vai dar metade, né? Porque o coeficiente é metade, vezes a normal que é 300. Então vai existir uma força de atrito cinética de 60 newtons, atrapalhando. Atrapalhando como, Carlos? Vamos lá. Atrapalhando. Você está fazendo uma força de 150 newtons para a direita e o chão aqui, ó,
vai fazer ao longo de toda a superfície, né, lógico, vai fazer uma força contrária, que eu chamo de força de atrito, nesse caso cinética, no valor de 60 newtons. Fazendo o quê? Atrapalhando 150. Beleza? Agora eu tenho condições de calcular a aceleração? Agora eu tenho, porque ela existe, né? Agora eu tenho, porque ela existe. Beleza? Eu tenho condição sim. E o que, que eu preciso para isso? Eu preciso saber qual que é a força. Ops, só por questão de espaço. E eu preciso saber qual que é a força resultante que sobrou então, tá? Esse risquinho aqui é os R$ 1.000 que eu paguei a menos. Aí aqui é a massa total, beleza? 10 minutinhos. Massa total vezes aceleração. Qual que é a força resultante? Uai, eu tenho 150. Tudo bem, né, gente? Vou entender que tá tudo ok? Tudo ok? Pode dar sequência? Cadê essa cabecinha balançando? Ok, tá. Joia? Beleza. 150 newtons menos o atrito. Não posso usar 120, não. Já venci, já era, acabou já o 120, eu venci ele. Se eu venci, não está em repouso, não está em repouso mais, está em movimento. Se está em movimento, o atrito é outro. Então, quando eu calculei o outro, deu 60. Então vai ficar 150, que é a força que eu apliquei, menos 60, que é igual a massa. Qual que é a massa? Toda. Todo mundo está andando. 30 vezes a aceleração. Então vai ficar 90, que é igual a 30. Então a minha aceleração, né, vai ser 3, né? 90 dividido por 30. 3 metros por segundo ao quadrado. Então a minha aceleração é de 3 metros. Deixa eu ver se minha cabeça já está tampando. Aí, 3 metros por segundo ao quadrado. Caso do céu, calma aqui, calma aí, calma aí, calma aí. Se não tivesse atrito, então, se o atrito fosse zero, eu teria jogado nessa formulazinha aqui, ó. Porém, com a força, em vez de fazer 150 menos 60, eu colocaria 150. Porque não teria o atrito, né? Lógico que minha aceleração ia ser 5 metros por segundo ao quadrado. Seria uma aceleração bem maior, né? Mas como tem um atrito ali atrapalhando, né, contrário ao meu deslocamento, né? Meu deslocamento, obviamente, é no sentido da maior força, beleza? Esse é meu deslocamento. Agora eu sei que está deslocando, né? Esse é o meu deslocamento, é o meu movimento é nessa direção aqui, ó, com uma aceleração de 3. Tudo tranquilo, galera? Tudo beleza aí? Então, é a mesma situação anterior, só que agora com atrito. Antes não tinha. Eu calculava a aceleração, tudo bonitinho aqui, sem esse atrito. E o pior, eu tenho que fazer o teste. Eu não sei se a força aplicada foi suficiente para vencer o atrito estático, né? Assim que eu percebo que eu consegui vencer, eu não uso essa força. Caso eu tivesse feito aqui em vez de 150, 120, ótimo, parava o exercício aqui, ó. E qual que era a resposta? Ah, não tem aceleração, zero. Não saí, não venci, né? Um atrito é 120, eu fiz 120. Então não saí do lugar. Morreu Bahia, ótimo, tá? Agora, caso contrário, eu tenho que fazer o cálculo. Se eu venci, eu tenho que refazer o cálculo do atrito e calcular minha aceleração resultante. Beleza? Tranquilos? Tranquilaço, né? Agora, o que, que eu vou fazer? O meu próximo exercício, eu já quero que vocês. Eu já vou fazer diferente. Vocês já estão craque nisso aí. Me responderem agora que estão, né? E. Opa, deu uma falha na memória aqui. Vocês já estão fera nesse negócio aí, tá? E eu vou fazer. E vou pedir para vocês fazerem com valores diferentes logo ao lado. Tá certo?
Óbvio que não pode ser isso aqui. Tranquilos? Então, tá aí. Eu só vou fazer o seguinte, eu não estou interessado nessa, fica parecendo que eu tenho uma força a mais aqui, ó. Vou tirar só essa força aqui, tá? Para não dar a entender. É a força que um bloco faz no outro, tá? Eu vou deixar só, eu vou deixar que existe uma força contrária, sim, tá? Ela é o atrito. Você só vai ter que descobrir ela para mim, tá? Não existe essa daqui também não. Tem o peso de A, o peso de B, tá tudo aí. Então, como combinado, metade sou eu, metade é você, certo? Vou mudar algumas coisinhas no seu no seu trabalho aí, tá? Aí depois eu vou abrir um espaço lá para vocês postarem. Como assim metade é sua, metade é meu? Eu faço com os seguintes valores aqui hipotéticos, por exemplo, eu vou colocar o seguinte: eu vou considerar aqui para exemplo, eu vou considerar a massa de A, rapazinho, a massa de A como sendo 4 quilogramas e a massa de B como sendo, daqui a pouco o zoom nos corta, 6. Você fará um grande favor para mim aí e irá refazer o exercício considerando a massa de A 12 quilogramas e a massa de B 18 quilogramas. Ok? Os coi... É, você- Pode falar, amigão. ah, não, desculpa, tô muito apressado. Então tá. Coloquei as massas aí. Pronto. Com massa você já sabe um tanto de coisa já. Beleza. Outra coisa que eu vou colocar são os coeficientes. Eu vou resolver aqui com um coeficiente estático, tá? De 0,3 e vou calcular com coeficiente estático aqui de cinético, perdão, que tem que ser sempre menor. Se ele não for menor aqui, algo de errado tem, de 0,1. Nossa, superfície é perfeita, né? 0,10, 0,30, beleza? E eu vou exercer uma força, tá ok? De 9, que é a força aplicada, né? Então a força aplicada, não é o atrito, né? A força aplicada, ok? Ela vai ser uma força, vou acabar resolvendo a minha parte na próxima aula e vocês depois. A força aplicada foi uma força de 9 newtons, ok? E você fará aqui uma força aplicada, ok? Aplicada de 60 newtons, beleza? E os coeficientes vão mudar também, né? O seu coeficiente estático, eu vou colocar aqui meio, que ele é bem grandinho, tá certo? A força aplicada é 60, então eu vou colocar meio. E o cinético, a metade, 0,25, beleza? 0,25, tranquilo? Então tá aí. Atrito, não faço a menor ideia, eu tenho que calcular. Os dados foram todos colocados aqui. Força-peso, tem que calcular. Normal, tem que calcular. Né? A força aplicada, eu, 9, você, esse aqui, tá? Então esse aqui é você, Ô, beleza? Carlos, só que tem 1 minuto e meio. Fala, amigão. Pois é, eu vou começar, né? Treinando já para semana que vem, que os intervalos vão ser menores. Eu vou começar a resolver aqui e vou terminar na próxima aula, beleza? Que é meio-dia, né? Próxima aula que é meio-dia. Aí vocês vão fazer esse aqui, do lado. E vão postar depois para mim na plataforma. Tranquilos? Então vocês vão ter sempre uma aula onde eu explico
tá? Nem vou começar aqui não. Eu explico, vou colocar só as formas. Eu explico e você resolve uma coisa análoga do lado, tá? Força de atrito, eu não vou colocar qual não. É o coeficiente vezes a normal. Qual o coeficiente? Não sei, você vai ter que fazer para os dois talvez. E qual que é o conceito de força resultante para calcular a aceleração se precisar, né? Porque vai que eu não consigo nem vencer e nem sair do lugar. Não sei, se precisar calcular, vou deixar para calcular tudo na próxima aula. Se precisar calcular, vai ser essa fórmula aqui. Aí a força-peso, naturalmente, né, de um bloco ou de outro, a força-peso, essas são as fórmulas que vocês vão precisar sempre. Força-peso é a massa, tá? Peso é Minas Gerais, MG, beleza? Tranquilos? Então essa é a fórmulazinha que vocês vão, essas são as três fórmulas que vocês vão usar, que eu vou usar na próxima aula, e você vai fazer aqui do lado a mesma coisa e vai postar para mim depois só a sua parte aqui. Tranquilos? Até a próxima aula, ainda hoje, né?